Que horas são, Prata? 8 horas em ponto. Olha, já tem um monte de gente ligando para cá para perguntar a respeito do negócio das cadeirinhas. Dessa história. Eu não pensei que no feriado tinha tanta gente acordada logo essa hora, né, dona Cátia? Mas, enfim, para você ver como a população baiana está interessada em fazer as coisas direito, fazer as coisas de maneira correta. Só que eu vou sugerir uma coisa, como o nosso tempo é curto, uma sugestão, que mandem recados para o blog do Baiano A. A gente teve um probleminha de conexão ontem e anteontem, mas hoje já está tudo estabilizado. Vamos até colocar umas fotos que a gente tirou aqui no estúdio, viu? Mas se você quiser falar, quiser esclarecer alguma dúvida, quiser trazer as suas perguntas para nós, é muito importante, não só em relação a essa história da cadeira, mas em relação a todos os assuntos que a gente aborda aqui. Porque jornalismo é o quê? É recorte de realidade. Quem melhor para contar a realidade do que você, telespectador, do que você, cidadão baiano? E muito obrigada, viu, aliás, a todos que participam com seus depoimentos do nosso blog. É muito rica essa troca. Você vai para o desfile de 7 de setembro, Cátia Gradella? Não. Você está trabalhando, você vai como? Depois que você sair daqui, você vai? Então pronto, você e a Bahia toda. Se depender do desfile de 7 de setembro, daqui a pouco tem desfile. A novidade é a participação de 100 policiais militares. Há 20 anos, as mulheres tiveram direito de ingressar na corporação e esse ano elas desfilam pela primeira vez. O desfile de 7 de setembro, para quem não sabe, comemora os 188 anos da independência do Brasil. Assim, tem muitas coisas na história que foram contadas para a gente de uma maneira muito romântica. Todos os anos a gente entrevista historiadores aqui, mas esse ano, para fazer diferente, a gente fez uma reportagem. E você, se puder, hoje, que é dia de comemoração da independência do Brasil, busca saber mais a respeito da nossa história. Mas não aquela história cheia de firulas, sabe? Que contaram pra gente que a princesa Isabel era boazinha, que proclamou a abolição da escravatura para salvar os negros, nada disso. Foram questões políticas, como também foram questões políticas essas relacionadas à independência do nosso país. Mas vamos a alguns detalhes a respeito do desfile com Celso Duran. O timbal marca o tempo até que todos entrem no ritmo. Depois de embalados, outros instrumentos entram em ação. No último ensaio para o desfile, em comemoração aos 188 anos de independência do Brasil, tudo tem que sair perfeito. Por isso a concentração estampada no rosto de cada um. Eles também estão ansiosos. Alguns não escondem o nervosismo. Por mais que a gente esteja assim preparado, mas sempre bate o nervosismo. Dia muito especial, 7 de setembro. E todo mundo quer que dê certo, não erre nada. Aí tá todo mundo nervoso, com o coração quase saindo. Os 60 integrantes da fanfarra do Colégio Kleber Pacheco, em Pernambués, junto com outras 8 instituições estudantis, representam os alunos baianos no desfile. Além do reconhecimento da importância histórica da data, a música traz algo mais para estes meninos e meninas. É de grande ajuda na vida familiar, né, sociocultural deles, né, para fazer um adolescente, um ser humano melhor no futuro, né? Entre estudantes, policiais militares, representantes da Força Aérea Brasileira, Exército, Marinha e membros de instituições civis, serão mais de 6.000 participantes no desfile. A concentração vai ser no Corredor da Vitória. Daqui a parada segue até a Praça Castro Alves. E olha, Walter Lima, que já traz as notícias do esporte, está dando uma dica literária para os nossos telespectadores, até eu vou anotar. É um livro, 1822, de Laurentino Gomes. É bom para a gente começar a entender melhor todo esse nosso processo, porque aquela coisa romanceada que nos contaram na escola, de tempos para cá, muitos historiadores viram e isso tudo caiu, né? E, enfim, é importante saber a verdade. Até porque, tão tradicional quanto o desfile de 7 de setembro, já é o grito dos excluídos, protestando, né? Sempre que onde termina o 7 de setembro tem o grito dos excluídos, um protesto no fim do evento. Esse movimento acontece sempre no desfile de 7 de setembro, em todo o país, há 15 anos. Esse ano, o grito dos excluídos tem como tema a vida e o limite de terra. Segundo os que fazem o protesto, é uma forma deles se manifestarem contra as injustiças sociais. Segundo eles, de novo, é uma oposição ao grito do Ipiranga dado por Dom Pedro I. Segundo manifestantes, isso foi uma farsa. E segundo muitos historiadores também. Eles afirmam ainda que temos muito que lutar para conquistar a soberania nacional enquanto igualdade. E durante o desfile desse movimento serão recolhidas assinaturas para diminuir o limite de terra dos proprietários de latifúndios. Porque aqui é assim, a desigualdade acontece por quê? Porque uma minoria tem demais e uma maioria não tem nada.
Mas sem mais delongas, ela já está falando aqui, ó, tá no meu ouvido. Sem mais delongas, Daniela Prata, vamos lá, igual locutora de futebol. E agora eu vou chamar as notícias do esporte com Walter Lima, batendo bolão. E se derrubar é pênalti. Venha, Walter. E Daniela pega, dá bom dia, Walter Lima passa a bola para o telespectador baiano com todas as informações. Golaço da TV Itapuã. Bom dia, Walter. Olha, para as emissoras de rádio que estiverem sem narrador esportivo, uma boa sugestão, Daniela Prata. Uma voz feminina, chega de voz de homem no pé do ouvido. Seria melhor. Só precisa entender mais do assunto, né? Somente isso, nada mais. Mas tem tanta gente que trabalha no nosso meio que não entende nada de futebol, nem de esporte, que trabalha, mas vamos fazer o quê? Mas você entende, você vai me contar tudo. O Bahia joga hoje. O horário é meio inadequado, né? Quase indecente. 6h30 da noite já vai dar pra gente acompanhar a primeira meia hora do primeiro tempo. Depois tem a hora do Brasil, não dá mais pra ouvir nada pelo pezinho do rádio. E o Bahia tem desfalques para enfrentar o América de Natal hoje pela Série B do Brasileirão. Vamos ver. Um treino pra lá de descontraído e também de decisões. Em campo, o técnico Márcio Araújo conversa com o médico do clube e corta 3 jogadores. Rogerinho, Moraes e Ananias, todos contundidos. No lugar de Avni, suspenso pelo 3º cartão amarelo, entra Diego Correia. Vander, mesmo sentindo dores, foi escalado para o meio-campo. Tô tranquilo, né? Acho que o Rogerinho e o Moraes não tá à disposição do professor. Eu vou ter que assumir essa responsabilidade do único meio ali, procurar servir bem os atacantes para que a gente possa ganhar o jogo. Serão 3 volantes no jogo de terça-feira. Falta de opção? É o que a gente, nesse momento, tem na mão. A gente tem que fazer o gol, mas minimizar toda a possibilidade que o adversário tem de fazer o gol na gente. Prospectos aí, algumas informações são úteis até para o técnico Márcio Araújo estar confiante com relação ao jogo. O Bahia já enfrentou o América na abertura do campeonato da Série B e venceu por 1-0, gol de Rodrigo Grau. Outro dado interessante. Das 9 partidas disputadas fora de casa, o tricolor venceu 4, o que pode ser um bom indicativo das facilidades que o time pode ter no Machadão. Outra informação que faz os tricolores ficarem otimistas é que o América só venceu 1 das 9 partidas disputadas em casa. Vale lembrar, o jogo é 6h30 da noite, é um horário meio indecente, mas dá para nação tricolor estar com um radinho no pé do ouvido e acompanhar todas as emoções desse jogo aí. E esperamos que o Bahia vença para se manter no G4, né? E torcer para que os times que estão de cima tropecem para ver se eles sobem uma posiçãozinha, terminem em terceiro, quem sabe segundo. Vamos lá. A relação do novo técnico do Bahia com a equipe, como é que tá? Tá bacana? Muito boa. É muito boa. Inclusive, comenta-se nos bastidores do tricolor que é até melhor do que a de Renato Gaúcho. Porque o Márcio Araújo tem aquela característica meio paizão, ó, tem que trabalhar e tal. E o Renato Gaúcho não, era muito duro, rígido, gritava com o jogador quando era necessário. E isso, às vezes, provocou algumas situações chatas, como no Campeonato Baiano, por exemplo, quando o Edilson era sacado do time, ele saía com cara de poucos amigos e reclamando bastante com o Renato Gaúcho. O Márcio Araújo tem um grupo nas mãos e a tendência é, se o Bahia não patinar contra essas equipes mais fracas, e a gente viu que os 2 últimos jogos foram muito ruins, aí a tendência é que o Bahia se firme entre os 4 e, quem sabe, retorne depois de 6 anos penando na Série B. Pois é, mas a mesma boa relação com o técnico parece que não acontece no Vitória. Segundo o pessoal tem me falado nas ruas, segundo o povo me para falar, segundo os telespectadores. Essa situação é muito complicada. O Vitória não tem desfalques para enfrentar o Palmeiras amanhã aqui no Barradão, a não ser esse detalhe. O detalhe de ter que lidar com uma situação dessa. Tem que bater o Verdão, também diminuir a revolta da torcida que está inconformada com o técnico e com a goleada sofrida neste fim de semana. A goleada por 4-1 deixou a galera com saudade de Ricardo Silva. A saudade, pela atitude que ele fazia. Pelo menos sabia armar um pouco mais, né? No comando da equipe nos últimos 7 jogos no Brasileirão, Ricardo Silva teve 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Com o mesmo número de partidas, Toninho Cecílio empatou menos e perdeu mais. Ricardo tinha um grande prestígio com os jogadores. Era tido como um paizão dos atletas. Já Cecílio vestiu as roupas de general rubro-negro para exigir mais do grupo. Ele está sendo ditador. E do jeito que ele vai, só empatando, o Vitória só está descendo. E está chegando perto da zona de rebaixamento, né? Na 15ª colocação, com 22 pontos, o Vitória joga contra o Palmeiras nessa quarta e vai precisar de menos disciplina e mais jeitinho para ganhar posições, se afastar do grupo de rebaixamento e recuperar a confiança do torcedor. Não dá para confiar não, viu? Não acredito nesse time, não. Acho que esse time que tá aí tá para descer para a 2ª divisão.
Tá vendo, né, Daniela? Que situação delicada é essa. Os torcedores nas ruas muito preocupados com a performance do Vitória. O Vitória tem aí, desde que venceu o Cruzeiro lá em Minas Gerais, está patinando na tabela, não está conseguindo mostrar força dentro de casa. O Barradão, que era um fator que intimidava os adversários, todo time que ia para o Barradão, vamos ter um jogo difícil contra o Vitória. Agora já estão chegando sabendo que é possível se empatar, que é possível até vencer o Vitória dentro do Barradão. Então, essa força que o estádio tem, que a torcida tem, para ajudar o time, não está adiantando muito para a equipe. E o Toninho Cecílio está enfrentando essa resistência da torcida, que ficou muito bem impressionada com a boa relação com que Ricardo Silva tinha com os jogadores. E aí esse estilo um pouco mais exigente, vamos dizer assim, né, para não falar ditatorial, do Toninho Cecílio, tem provocado uma certa reação negativa dos torcedores. Dos torcedores e claramente do time inteiro, né? Exatamente. Então tem que pensar o que é que vai se fazer em relação a essa forma de trabalhar. Se não está dando certo, e aí? Exatamente. Agora tem uma boa notícia. O meio de campo Ramon deve voltar contra o Palmeiras. O veterano meia de 38 anos esteve ausente dos últimos 5 jogos e pode ser o toque refinado no passe no meio de campo, ajudar o time a afastar essa má fase que a equipe vive no campeonato. A goleada para o Atlético, sempre bom lembrar, foi a primeira sofrida pela equipe no Brasileirão. O time encerrou o primeiro turno do campeonato com a pior performance desde que retornou à elite em 2008. Já o Palmeiras, Verdão, a torcida do Verdão fica atenta. O time do Palmeiras tem um desfalque certo, a ausência do goleiro Marcos, que contundiu o joelho na derrota para o Cruzeiro no fim de semana. Lembrando o horário, Vitória e Palmeiras jogam nesta quarta-feira, também outro horário meio indecente, aí às 10 da noite. Galera do Vitória vai corujar lá no estádio. Vai ter nem que vai levar colchonete logo para dormir logo no estádio e no dia seguinte seguir para o trabalho. Ou seja, a equipe rubro-negra que trabalha aqui no Baiano vai chegar todo mundo cansado no dia seguinte, é isso? Porque vão assistir o jogo, eu tenho certeza. Aí segunda-feira, que dia é o jogo? Quarta-feira, na quinta. Na quinta, é a cara. Tá todo mundo aqui, ó. De cansaço. Vamos falar do Fluminense de Feira? Vamos, o time de Cristiane Campos. Pois é, exatamente, está aqui na alegria danada. Na Série D do Campeonato Brasileiro, o único representante da Bahia na competição que conseguiu passar adiante pode não ter problemas para o jogo decisivo nesse próximo fim de semana. O Fluminense de Feira, o nosso touro do sertão, pode contar com força máxima contra o Brasília nesse domingo, lá no Distrito Federal. O zagueiro Rony e o volante Gladstone, que estiveram ausentes da partida aqui em Feira de Santana, em que o Touro venceu por 1-0, voltaram a treinar e podem ser relacionados para o jogo decisivo. Já o goleiro Aloysio, veterano e bom goleiro, ainda é dúvida, mas o jogador quer muito participar da partida. Com a vitória por 1-0, o Fluminense só precisa de um empate nesse próximo domingo, para passar a próxima fase da Série D. E é claro, a gente vai ficar aqui na torcida para o Touro chifrar o Brasília legal e carimbar a vaca, Daniela. E para quem não sabe, Cristiane Campos é diretora do Balanço Geral com Varela, que começa às 11h40. É aquele pessoal que fica por trás das câmeras para a gente aparecer aqui e trazer as informações para você, né, seu Walter? São essas as notícias do esporte. Você vai para o desfile? Vai levar os meninos para o desfile? Não vai dar tempo, porque eu vou ter que fechar o bloco do esporte, do Balanço Geral e para o Bahia Record. Mas assim que puder, numa outra ocasião, eu levo os meninos para lá. Mas quem não puder ir para o desfile, acompanha através da TV Itapuã tudo que acontece. Toda a cobertura. O desfile cívico no Bahia Record, no Balanço Geral ou no Itapuã Online. Posso botar sua foto? Não vai assombrar muito os telespectadores baianos, não. Posso botar sua foto no blog? Não vai tirar o site do anão? Não, não vai não. Tá certo, então. Tudo bem? Certinho. Então daqui a pouco, fechou. Beleza. Fechou. Bom dia para você e até amanhã. Gente, daqui a pouco o seu Léo Santana. As fotos estarão disponíveis no blog do Baiano. Fotos de Walter Lima e de toda a equipe, de Cátia Gradella, que está tirando as férias do nosso querido Dante Matisse, e também de Gabriel Pinheiro, que daqui a pouco traz ao vivo as informações sobre o movimento na BR-324. Quem vai pegar a estrada? Adivinhe qual o conselho? Adivinhe qual é o conselho dos órgãos de trânsito? Cuidado, devagar e sempre. Agora me fale, quem é que vai se responsabilizar pelo choque elétrico que o cachorro tomou na praia de Jaguaribe? Podia ter sido o juiz, só não morreu o juiz, só não tomou descarga elétrica forte, podia ter morrido por causa da coleira emborrachada do cachorro. Daqui a pouco a gente vai trazer essas informações sobre o jogo de empurra em relação às responsabilidades. Voltamos em instantes.